No meu último vídeo eu disse que trigonometria era um dos assuntos mais importantes, um dos mais estudados, e a gente vai ver mais um capítulo dele nessa aula agora, tá? Que é a continuação natural da trigonometria no triângulo retângulo. E uma pergunta que você deveria fazer para si mesmo é: se a trigonometria é a relação entre os lados de um triângulo retângulo, como que a gente faz para estudar isso na circunferência? Essa pergunta eu vou responder nessa aula, né? Então, já sabe, não esquece sua caneca, aperta o cinto e vamos nessa. Primeira coisa, para a gente estudar trigonometria na circunferência, a gente tem que apresentar uma nova unidade de medida, que é o radiano. O radiano é a medida do arco de uma circunferência. Tá? Então, na circunferência a gente vai começar a ver radiano, e quando a gente entrar em função trigonométrica, a gente vai continuar em radiano. Então, como que a gente faz para converter grau para radiano? Né? A circunferência, na verdade, a gente pode ver ela tanto em graus, né, de 0 a 360 graus, quanto em radiano, de 0π a 2π radiano. E como que a gente faz para converter? Você vai sempre fazer uma regrinha de 3, tá? 1π radiano equivale a 180 graus. E o x equivale à medida que eu quero. Nesse caso, eu quero saber quanto vale 30 graus em π radiano. Faço uma regra de 3 aqui, multiplico cruzado. Quando eu resolvo essa regra de 3, eu tenho 30 vezes π radiano dividido por 180. Se eu simplifico por 30 em cima e embaixo, o que a gente vai ter? 30 graus equivalem a π sobre 6 radiano. Tá? Então, na circunferência você pode escrever 30 graus ou você pode escrever π sobre 6 radiano. Os dois estão certos. Vai depender, claro, do seu exercício aí. E para voltar para grau, o que a gente faz? Como 1π equivale a 180, se eu tenho aqui π sobre 6, você só substitui o π por 180. Se eu trocar π por 180, o que eu vou fazer? Eu simplifico, né, por 6 em cima e embaixo, ou divido, você tem 30 graus. Tá? Então a gente sabe que π sobre 6 equivale a 30 graus. Então essa é a conversão que a gente vai fazer. Agora a gente pode então entrar na circunferência para começar a estudar. Primeira coisa, algumas definições, tá? Antes de começar a falar da circunferência e responder aquela pergunta do começo do vídeo, algumas definições. A circunferência trigonométrica é dividida em quadrantes. Tá? Então a gente tem quadrantes, eu abreviei aqui, tá? Mas primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Como eu sigo esse sentido aqui, né, o sentido anti-horário, crescendo, então também a gente adota como sendo esse sentido anti-horário o sentido positivo. Então, se eu quero aumentar os graus do meu estudo, né, para ver trigonometria, o que eu faço? No sentido horário, no sentido anti-horário, é sempre sentido positivo. Consequentemente, o sentido horário vai ser negativo. Então, eu posso, né, já adiantando aqui, eu posso saber a trigonometria para ângulos menores que zero, por exemplo, ângulos negativos. Né? Então, no sentido anti-horário, eu aumento os graus, no sentido horário, eu diminuo os graus. E eu tenho aqui, eu grifei o raio dessa circunferência e eu marquei aqui raio 1. Então, a circunferência trigonométrica ela é uma circunferência unitária. É uma circunferência unitária, ou seja, o raio é sempre 1. Né? E aí a gente, o plano cartesiano, né, os eixos, eles vão ser bem importantes para a gente mais para frente. Tá? Mas o raio dela é sempre 1. Beleza, e aqui o que a gente tem? Então aqui, o que eu fiz? Eu coloquei a circunferência, tá? Eu já marquei esses pontos aqui, como sendo, eu já marquei eles com o π radiano. Tá? Então aqui é 0π, aqui no 90 graus a gente tem π sobre 2 radiano, 180 a gente tem o π, né? Foi o que eu falei aqui no começo,
1 π radiano equivale a 180. Aqui embaixo, no 270 graus, a gente tem 3π sobre 2. E 360 a gente tem 2π. Esses pontos são muito importantes, né? Isso aqui é de extrema importância que você até decore, que você saiba esses pontos de cabeça. E aí a pergunta foi, se a trigonometria é o estudo da relação dos lados de um triângulo, retângulo, como que a gente faz isso na circunferência? O que a gente vai fazer? Você vai pegar o quê? Você vai pegar um ponto qualquer aqui, né? Eu pego um ponto qualquer aqui, vamos dizer, por exemplo, aproximadamente 45 graus aqui. 45 graus, o que eu faço? Eu puxo aqui, ó, uma reta até o centro, até a origem dela. E o que acontece? Se a gente projetar esse ponto aqui, ó, no eixo X, vocês não concordam que isso daqui formou um triângulo retângulo? Então, é assim. O que acontece? A gente vai encaixando triângulos retângulos aqui dentro, de acordo com a nossa necessidade. Se eu preciso de um triângulo de 30 graus, o que a gente vai fazer? Eu marco aqui mais ou menos no 30 e eu traço até aqui, né? Puxo um traço até aqui, e aqui a gente tem um triângulo retângulo de 30 graus. Então, vão cabendo triângulos retângulos aqui. E por que a gente estuda na circunferência? Porque no triângulo retângulo a gente tem limitações, né? Que é o quê? A gente não consegue saber ângulos menores, né? Ângulos, por exemplo, ângulos muito pequenos, né? Zero ou menor que zero, né? E a gente também não consegue para ângulos maiores que 89,999. Então, 0,00000 infinito até 1 a gente consegue. 0 para baixo a gente não consegue. E a gente não consegue ângulos maiores que 89,9999. Então, o que acontece? A gente não tem como saber seno, cosseno e tangente para pontos acima desse. Então, a gente tem um range aí de 90 graus para estudar. Aqui na circunferência, o que vai acontecer? A gente tem esse estudo, né? Eu consigo colocar aqui qualquer um desses triângulos, né? Entre esse mais comprido e esse mais estreito, eu consigo colocar qualquer triângulo aqui e eu consigo, inclusive, o 90, a gente consegue saber a trigonometria de 90, o zero e ângulos maiores que eles. Então, por exemplo, se eu quero saber esse ângulo aqui, por exemplo, o que eu faço? Vamos dizer que aqui é 110 graus. Tá? O que eu vou fazer? Eu puxo aqui. O que é esse daqui? É um triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo, só que dessa vez no segundo quadrante. E a trigonometria aqui vai ser aplicada da mesma forma. O que vai mudar são sinais. O que vai mudar são sinais. A gente já vai falar mais para frente. Mas para ir com isso eu consigo saber para ângulos maiores que 180, para ângulos até 360 e maiores que 360. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o seno de 500 graus, o que eu faço? Eu considero 360 graus uma volta completa e eu avanço, né, até chegar no 500 graus. E aí o ponto que ele cai aqui, você puxa a reta, você forma um triângulo retângulo e você tem seno, cosseno e tangente de 500 graus. Tá? Então, a trigonometria ajuda a gente nisso, para ângulos maiores que 90 e menores que zero também. Se eu quiser saber, como eu disse, sentido horário é negativo, se eu quiser, por exemplo, saber quanto vale menos 45 graus, eu consigo. Menos 45 graus, por exemplo. Né? Que vai ser igual se você avançasse, né, até o 3π sobre 2 e depois subisse mais 45 graus. Então, a circunferência ela abrange todos os graus possíveis. Né? Então, espero que tenha ficado claro essa questão de como que a gente passa do triângulo para a circunferência. Não é que a gente passa, é que aqui dentro a gente consegue encaixar triângulos e retângulos e aí a trigonometria vai valer para qualquer um deles. Ok? Então, uma vez que a gente já entendeu isso,
o que a gente vai fazer? Eu tenho que medir seno, cosseno e tangente na circunferência. O que a gente vai fazer? A gente vai separar os eixos, tá? Então, o seno a gente vai medir no eixo Y, tá? Seno no eixo Y. Tem até um truquezinho que o pessoal fala, né? Seno lembra sem sono, quando está sem sono você fica em pé. Cosseno lembra com sono, quando está com sono você fica deitado. Tá? Então, o seno a gente mede no eixo Y. O cosseno a gente mede no eixo X. E aí, lembra que eu falei que a circunferência é unitária? Então, o que acontece? Aqui é a nossa origem. Esse ponto máximo aqui é o mais 1. E esse ponto mínimo aqui é o menos 1, né? Que é a distância entre eles. Então, a gente não vai ter valor de seno e cosseno, tá? De seno e cosseno, maiores do que mais 1 e menos 1. Não vai ter. Eles estão sempre entre menos 1 e 1, né? E aí, como que a gente faz para, de fato, enxergar o seno aqui? O que você vai fazer? Você pega um ponto qualquer e você projeta ele no eixo Y. Então, você traça uma reta aqui até chegar no ponto que você quer. Você chegou no ponto que você quer, esse é o valor do seno. Eu pego um ponto qualquer e projeto ele aqui no meu eixo Y. Esse ponto aqui vai ser exatamente o valor do seno desse ângulo. É assim que a gente faz. A ideia é exatamente a mesma no cosseno. A gente não tem ângulos maiores que menos 1, quer dizer, valores maiores que mais 1 e menores que menos 1. E a gente vai também, para saber o ponto, a gente pega um ponto qualquer e projeta ele aqui na reta X. Esse ponto vai ser o cosseno desse arco aqui, tá? Desse ângulo que eu quero. Isso vale para qualquer ponto, tá? Se você pegar um ponto, por exemplo, no terceiro quadrante, você vai projetar ele aqui e aí você tem o valor do cosseno. Aqui é a mesma coisa. Peguei um valor aqui no terceiro quadrante, projetei ele aqui, esse ponto vai ser o valor do seno desse ângulo que eu quero aqui, ó, tá? Então esse ângulo, eu tentei pegar o mais próximo aqui, ó, ele tem um valor de seno negativo, né, porque ele está para baixo do zero, e o valor do cosseno dele também vai ser negativo. A tangente, o que acontece? A tangente é um pouco diferente, tá? Na verdade ela é bastante diferente. Para medir ela, a gente vai ter que traçar uma reta tangente ao ponto zero, né, tangenciando aqui o ponto zero, paralela ao eixo Y. Tá? Então ela vai subir e vai descer. E aí, eu falei que para seno e cosseno a gente não tinha valores maiores que 1 e menores que menos 1. Para tangente, isso não existe. Para tangente, o valor é infinito, tá? Tanto positivo quanto negativo. Como que a gente faz para medir a tangente aqui na circunferência? Você pega o ponto que você quer, você puxa uma reta, e aí o que eu faço? Eu continuo esse ponto até ele, eu continuo essa reta até ele bater ali na reta tangente. Uma vez que bateu ali, a gente sabe o valor da tangente desse arco. Os pontos mais 1 e menos 1 são respectivamente, né, 45 graus positivo e 45 graus negativo. Então, por exemplo, se você pegar aqui, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, o que vai acontecer? Se eu continuar ele vai cair aqui em menos 1 para 45 graus negativo. E para ângulos aqui no segundo e no terceiro quadrante, o que a gente faz? A ideia é a mesma, você puxa uma reta, né, entre o ângulo que você quer e a origem, e aí você continua ela, como a gente não tem uma reta tangente nesse lado, você vai continuar ela até ele bater lá na tangente ali, ó. Tá? Então esse valor seria a tangente desse ângulo, que seria igual também a tangente desse mesmo ângulo aqui, tá? Não tem problema, não tem problema ter valores iguais para ângulos diferentes. Na verdade isso vai acontecer, né? A gente também vai falar um pouco mais para frente. Então é assim que a gente mede seno, cosseno e tangente na circunferência. E agora foi o que eu falei, né? A gente tem valores iguais para ângulos diferentes. Isso recebe o nome de ângulos congruentes. Ângulos congruentes. Eu vou explicar aqui o que acontece. Bom, vamos lá. Mais que eu falei do π, eu vou pegar em graus, porque acho que fica mais
perceptível, né, a compreensão. O que acontece? Se eu pegar aqui, ó, eu subir 30 graus aqui, o que vai acontecer? Esse valor de 30 graus, ele forma um triângulo retângulo, ele tem um valor de seno dele aqui, né? O seno de 30 é meio, então ele está exatamente no meio, na metade desse segmento aqui. E ele tem um valor aqui de cosseno de raiz de 3 sobre 2. Então, seno meio, cosseno raiz de 3 sobre 2. O que acontece? O que é um ângulo congruente? É um ângulo que está exatamente na mesma posição em outro quadrante. Ele está na mesma posição desse ângulo, porém em outro quadrante. Então, se eu vir aqui para o segundo quadrante, por exemplo, aqui eu tenho 180 graus, certo? Como eu subi 30 aqui a partir do zero, o que eu vou fazer no segundo quadrante? Eu também vou subir 30, aqui a partir do 180. Sentido anti-horário positivo, então zero, eu somo 30. Sentido horário negativo, 180, como eu subi 30, eu tiro 30. Né? Eu voltei 30, então significa que esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 150 graus. Então, um ângulo de 150 graus é um ângulo congruente ao 30 graus. Ele está no segundo quadrante. Um ângulo congruente ao 30 graus no terceiro quadrante é o quê? A ideia é exatamente a mesma. O que eu faço? Eu desço 30 no sentido anti-horário. Então, sentido positivo significa que o ângulo vai aumentando. Tá? Então, 180 mais 30, a gente vai ter 210 graus. Tá? Então, esse ponto aqui é o ângulo de 210 graus, que é o ângulo congruente ao 30 no terceiro quadrante. E aqui no quarto quadrante, o que a gente vai fazer? Sentido horário significa que eu vou subtrair de quanto? Aqui do 360. 360 menos 30, a gente vai ter esse ponto é de 330 graus. Tá? Então, nós temos aqui, cada ângulo tem outros 3 ângulos congruentes a ele, pelo menos na primeira volta. Né? E quando você considera a segunda, terceira, quarta volta, isso vai até infinito. Mas quando a gente, para completar uma volta de 360 graus ou 2 por radiano, cada ângulo tem outros 3 ângulos congruentes a ele. E o que vai acontecer nesse ângulo congruente? Você percebe que o valor do seno, por exemplo, de 30 e 150 é exatamente igual o valor de seno deles. O valor de cosseno, o que vai acontecer? Eles são iguais em módulo. Né? O que é o módulo? É o valor absoluto. Só que esse aqui, ele está na mesma posição, mas esse aqui é positivo e esse é negativo. O valor de seno, por exemplo, do 30 e do 330 é igual em módulo, porém um é positivo e outro é negativo. Enquanto que o valor do cosseno deles é exatamente o mesmo. Então, ângulos congruentes, o que a gente vai ter? Seno, cosseno e tangente iguais em módulo. Né? Quando a gente traçar, por exemplo, a reta tangente aqui, o 30 e o 210 são iguais. O 330 e o 150 vão ser iguais em módulo, porém negativo. Então, eles têm o mesmo valor absoluto, porém sinais opostos. E aí vai depender de qual quadrante você está e o que você vai ver, se é seno, cosseno ou tangente. Espero que tenha ficado claro isso aí. E para terminar, então, a gente tem aqui os ângulos notáveis. Quando a gente viu no triângulo retângulo, eu mostrei os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. E aqui a gente tem muitos ângulos notáveis, tá? Mas os principais são os múltiplos de π sobre 2. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai medir seno, cosseno e tangente desses ângulos. Primeira coisa, zero. Como que a gente mede o seno? Eu pego o quê? Pego esse ponto, projeto no eixo y. Ele está exatamente em cima do eixo zero, então seno de zero é zero. O π sobre 2, que é o 90 graus, ele já está em cima do eixo y, ele já está projetado aqui. Então ele tem um valor máximo, que é 1. Então seno de π sobre 2 é 1. O π
que acontece? Pega ele aqui, projeta ele no eixo Y, a gente tem que ele vale 0. 3π sobre 2, de novo, ele também está projetado, só que na parte negativa, né, aqui em cima do eixo. Então ele vale menos 1. E o 2π, que é igual ao ponto 0, ele também vale 0. Então você percebe que os ângulos notáveis a gente tem o quê? Esses ângulos principais, 0, 1, 0, menos 1, 0, e o cosseno também vai ser a mesma coisa, tá? Com uma pequena diferença. Como a gente mede no eixo X, vai dar uma diferença que é o quê? O ponto 0 ele já está em cima do eixo. Então aqui, cosseno de 0 vale 1. Quando a gente vem aqui para o π sobre 2, o que acontece? Se você projetar, ele vai cair em cima do 0. Né? Então, cosseno de π sobre 2 vale 0. O π ele está em cima do eixo, porém na parte negativa, então ele vale menos 1. O 3π sobre 2, se você projetar, ele vai também cair em cima do 0. E o 2π é exatamente igual a 0, ele vale 1. Então, esses são os valores de seno e cosseno para esses ângulos notáveis. E a tangente, vamos lá. Tangente de 0, quando a gente projeta aqui, vale 0. É exatamente igual a tangente de 2π, também vale 0. A tangente de π, se você projetar ela lá, ela também vai cair no 0. E tangente de π sobre 2 e 3π sobre 2, o que acontece? Se você traçar uma reta aqui, para cá e para cá, e você continuar essas retas para cima e para baixo, elas nunca vão tocar a reta tangente. Por quê? Porque essas duas retas são paralelas. Se elas são paralelas, elas nunca vão se tocar. Consequentemente, a tangente de π sobre 2 e de 3π sobre 2 não existe. E como que a gente representa o sinal de não existe? Na matemática, o E maiúsculo invertido significa existe. O E maiúsculo invertido cortado significa não existe. Então, esse ponto aqui não existe. E esse ponto aqui não existe. Bom, é isso. Espero que tenha ficado de fácil compreensão. Espero que tenha gostado. Tchau, obrigado.